Aí a gente vai começar e vamos batendo o nosso papo. Bom, Alguém desliga o microfone da imagem, pode deixar, né? pode sim. Mas Vamos- eu vou fazer pergunta para vocês aqui. Alguém já conseguiu perceber qual que vai ser o tema de hoje, da aula de hoje? Pelo Nós já material que, vamos. pelo material que vocês receberam? Não consegui me arriscar, não. Família, Família, família. A gente não vai entrar tão profundamente ainda em família, a gente vai ver, né, situações mais específicas no segundo módulo. Mas hoje a gente vai fazer uma introdução muito bacana, que o direito tem trabalhado com isso, tem trazido isso. Então a gente acha bacana trazer isso para vocês também, porque é uma coisa que dá para a gente levar para o nosso dia a dia, né? E aí, hoje a gente vai falar sobre constelação familiar, tá? Alguém já ouviu falar em constelação familiar ou já teve acesso à Tá, constelação familiar? Diga, viu? já. Já Eu que eu teve. entendi é um conjunto de pessoas com as quais você se liga mais intimamente, por laços sanguíneos e muitas vezes também por outros laços afetivos. Sim, sim. O que que acontece? A gente tá trazendo para vocês a situação, principalmente para dar continuidade mesmo ao raciocínio que a gente tem no curso. Né? A gente vem falando sobre direitos humanos, Constituição, nós entramos no Estatuto da Pessoa Idosa, e aí a gente traz a constelação familiar como um instrumento que vem sendo usado não só pelo direito, mas por vários outros ramos, tá? A constelação familiar, ela é uma prática terapêutica, tá? Ela inicialmente, ela não é reconhecida pela OMS, né, nem pelo Conselho Federal de Psicologia como uma terapia, tá? Ela não é reconhecida como uma terapia, mas ela vem sendo usada dessa forma, tá? Para resolver conflitos familiares. E aí eu venho para vocês falando assim, poxa, conflitos familiares, terapia, e aí o direito, de onde vem isso? A gente traz, né, do decorrer da aula, vocês vão entender, a constelação familiar para resolver mesmo algumas situações, principalmente no direito de família. Tá? A gente também usa no direito penal, né, na área criminal, mas principalmente no direito de família. Tá aí para vocês, ó, a constelação familiar é uma prática considerada terapêutica que busca resolver conflitos familiares que atravessam gerações. Num primeiro olhar, a técnica tem conteúdos parecidos aos do psicodrama, por conta da dramatização de situações e da psicoterapia breve, pela ação rápida. Como que é isso? Bert Helling, né, que é o teólogo, filósofo e o pesquisador, né, ele é alemão, ele que trouxe a constelação familiar. O que que é essa movimentação? Nem sempre vão estar sentados ali num círculo pessoas que são da mesma família, né, como a Vilma tinha colocado. Essas pessoas sentam num círculo para debater uma situação específica de problemas familiares e que geralmente vem de geração em geração. Sabe aquelas situações que ocorrem e fala assim, nossa, isso só pode ser karma da família? Alguém com algum vício. E a gente usa muito essa frase. Nossa, é um karma da família. Sempre acontece isso. Né? Tá se repetindo aquela história. E aí, a gente começa a observar, através da constelação familiar, que essas situações realmente vêm de geração a geração. Não por ser um karma de família. Geralmente são situações, por exemplo, uma pessoa numa situação de vício, de certa forma, ela vai sendo excluída da família. Né? Por muitas vezes a família não consegue lidar com essa situação e depois de um tempo a família não aguenta mais. Né? E passado alguns anos, vê lá na frente uma outra pessoa da família que passa por essa mesma situação. Então a constelação familiar vê aquilo como se aquele círculo familiar trouxesse novamente a situação para trazer aquela pessoa que foi excluída algum dia para junto da família. E nessas dinâmicas que eles falam ser como um psicodrama, realmente é como se fosse uma interpretação. Vamos dar um exemplo? O Edson está com uma certa situação na família e procura a constelação familiar justamente
para tentar entender, tentar visualizar de uma outra forma, né? Tentar resolver de uma outra forma. Então, naquele momento, estamos nós naquele círculo, nós não somos da família do Edson, mas cada um de nós vai representar alguém da família do Edson. E vai começar um diálogo, a gente se colocando no lugar daquela pessoa e o Edson conversando com aquela pessoa. E ali é como se fosse um teatro, mas que realmente o Edson vai poder colocar para fora toda a situação que está acontecendo e a gente, como pessoas que estão de fora daquela constelação, a gente vai expor outras circunstâncias que talvez ele não tenha observado, né? Que talvez ele não tenha enxergado naquela situação. Quando a gente traz isso para o direito, a gente coloca isso literalmente na audiência de conciliação, né? Em várias situações, nós temos a audiência de conciliação como primeira audiência que ocorre no direito, tá? O nosso Código Civil hoje traz muito isso, né? O juiz sempre tem que perguntar se tem um acordo. É na audiência de tentativa de conciliação, é na audiência de instrução e julgamento, que é a audiência onde, né, as testemunhas são ouvidas. No início e no final de cada audiência, o juiz tem que perguntar: olha, a gente tem como fazer um acordo? E quando a gente traz isso, não só o juiz, mas também o advogado, ele vai entender que algumas circunstâncias ali no direito de família, a gente pode levar para esse lado da conciliação e tentar fazer uma conciliação e tentar fazer um acordo, né, de uma forma que não haja tanto sofrimento. Porque uma ação de família, gente, primeiro que ninguém quer ter que procurar um advogado nunca. Ninguém quer passar por uma situação judicial. E ainda pior em uma situação judicial onde envolve a família, né? Agride muito o âmbito familiar. Você ter que discutir judicialmente questões familiares com uma outra pessoa da família. Então é sempre muito desgastante. Então se a gente consegue de alguma forma trazer essa situação para ser discutida de uma forma mais tranquila, né? Para ser trazida para a família de uma maneira que aquela situação judicial, Joia Zélia, aquela situação judicial vai existir, mas de uma maneira não tão degradante, não tão angustiante, e que a família vai poder passar por aquele processo, né? Sem ter maiores problemas. Isso é muito bom também para o direito, né? Fora do direito, as aplicações da constelação familiar, principalmente questões levadas do filho com relação aos pais e vice-versa, né? A gente vê a constelação familiar sendo muito procurada quando temos situações de adolescentes e jovens que chegam naquele momento de eu mando no meu nariz, né? Nem sempre eles entendem que não é bem assim que funciona e nem sempre os pais sabem lidar com essa situação. Então, na grande maioria das vezes, busca-se essa terapia, né, da constelação familiar para chegar nessas dificuldades, na grande maioria das vezes, tá? Que são relacionamentos entre pais e filhos, né? Que tem essa dificuldade de aceitar comportamentos. Não só aceitar comportamentos dos filhos, como o inverso, né? A gente vê muitos pais que não sabem lidar com a maternidade, com a paternidade, né? E aí o filho se vê nessa situação. Às vezes inverte o papel, às vezes o filho passa a ser, né, o responsável dentro daquela casa. E isso acontece muito. Então, várias pessoas, várias famílias têm buscado esse acesso à constelação familiar para tentar regularizar essa situação, né? Para poder fazer com que o ambiente familiar fique mais forte, né? Que cada um entenda os problemas e as individualidades do outro através da constelação, tá? E quando a gente trabalha o direito, a gente tem que observar muito isso, né? A gente tem que apresentar para a nossa visão aquela individualidade de cada um. A gente tem que literalmente individualizar
cada situação, cada pessoa. Ninguém vai enxergar uma situação da mesma forma que outra. E a gente tem muito isso, né? Eu tenho conhecimento, né? Eu sou advogada, a situação jurídica é essa e essa e essa, né? E aí a gente trabalha em empatia quando a gente atende uma pessoa ou quando a gente conversa com uma pessoa que não tem o mesmo conhecimento que a gente. Como seria eu estar no lugar daquela pessoa? Né? Vamos enxergar a situação no todo. É uma disputa de guarda, né? É uma disputa de bens depois do falecimento de alguém na família, é um inventário. Né? A gente sempre tem essa visão, nossa, depois que o patriarca da família ou a mãe, que é a base da família, falece, a família acaba. Se começa o inventário, então, na grande maioria das vezes, é um tormento para a família. Tanto que a grande maioria das pessoas não abre inventário. Porque eles acham que vai atingir de alguma forma determinada pessoa da família. Né? Se eu abro o inventário, um irmão meu vai pensar que eu estou agindo de forma gananciosa. E ele vai falar que ele precisa mais daquele imóvel, ele precisa morar naquele imóvel e eu não preciso. Né? Existem essas situações. E é muito bom quando a gente consegue trazer a constelação familiar para o âmbito profissional, não só do direito, mas em qualquer outra área, e para o âmbito familiar, para dentro da casa da gente. A gente começa a enxergar as coisas de uma forma diferente. E a gente começa a resolver as coisas dessa forma. Tá? A gente trazendo isso para a nossa rotina, a gente consegue estabelecer determinadas situações que possam resolver outras situações. Até aqui tudo tranquilo, gente? Alguma observação? Tudo tranquilo, tranquilo. Gente, olha que inveja da Vilma, toda enroladinha no cobertor. Que delícia! Uma das vantagens, né, da aula online. Yes. Uma das vantagens da aula online. Nesse friozinho, poder enrolar no cobertor enquanto tá assistindo a aula. É da vantagem da aposentada também, né? Não é Ai, todo mundo gente, que vai... nossa, eu sofro no frio. Meu pé parece que fica dentro do congelador. Sofro, tá? Eu gosto do calor. Eu tenho pressão baixa, eu passo mal no calor, mas eu gosto do calor. Sabe aquela pessoa, eu não tenho vergonha na minha cara, tô passando mal, mas eu quero calor. Sim. No frio eu só sei comer, gente. Só comer. Eu descobri que nem uma calça minha tá me servindo. Isso antes do frio apertar. A hora que apertar, eu vou, não sei o que eu vou fazer, não. Tá vendo, né? Olha só. Olha só. Aqui a essa hora tá 8 graus. Pois é, tá todo mundo quentinho de casa. Eu estou estudando aqui, mas está 8 graus. Lá embaixo, 10, 8 graus. 8 graus. Aqui em Cerro. Cerro. É, Figênia, tá falando? Oi, Figênia, um beijo para você. Parabéns atrasado. Você também, viu? Obrigada. Minha filha, eu estou aqui no Cerro. Dessa mulher. Gente, 8 graus no Cerro. Meu pai. Isso porque o frio nem começou. Aqui tá 8 graus. E nem começou o frio, hein, gente? Não, eu então nem saio de casa. Não. Que dia foi no seu aniversário, Figênia? Sábado. Parabéns! Obrigada. Tá vendo? Se fosse presencial, era hora da gente comer bolo no frio, gente. Bolo e café. Pois é. Mas hoje eu fiz um casulo assado. Mas, gente, que delícia. Minha cunhada veio pra cá, então eu fiz um casulo assado. Nossa, muito gente. bom, de queijo. É de queijo. Tá vendo? Aí eu fiz. Aí eu ia levar para vocês lanchar, que é bom para tomar com Toddy quentinho. Tá aí. A parte ruim da aula ser online. Vilma, o microfone tá fechado. Então, e deu estar longe demais de vocês. Eu estou a 5 horas de viagem. Olha só. E encolhidinha lá. Tá vendo? Com o meu casulo de queijo. Tudo bem, né? Comendo. Tudo bem. A gente espera o presencial.
Então vamos Mas lá, a aula gente. está sendo muito boa, viu, Ana Ai, Paula? que Eu bom. não estou participando muito, porque o meu negócio é escrever, igual aqui eu estou vendo, ó. Conflitos com filhos, esse negócio, eu copio isso tudo no meu caderno. Mas a gente manda isso tudo para você também, viu, Efigênia? A Eu gente... estou copiando tudo, eu copio tudo. Pois é, a gente também manda, Viu? viu? Eu estou aqui, eu estou participando mesmo, mas só que eu não gosto muito de entrar, não, porque além de eu participar da aula, eu vou adiantando uns bordados, que minhas meninas vendem meus bordados em Belo Horizonte, mas cada hora elas querem uma coisa. Depois manda foto dos bordados pra gente no grupo. Vou Pois mandar no é, grupo aí para vocês verem. Tá tá bom? joia. Beijinho para vocês todos. Beijo. Também. Então vamos lá, Agora gente. abriu, Vilma, o microfone estava fechado. Você estava falando, o Ah, microfone sim, estava tava. fechado. Tava era mandando uns beijos de aniversário para Efigênia, porque ela nem, vocês estão vendo ela muito solita assim, nem respondeu os parabéns de Facebook, ela não responde, ela ficou muito mal educada depois que ela mudou para si. Ela tá curtindo o Eu não frio. fiquei, não. Ô, Vilma, eu não fiquei mal educada, não. É menina, eu vou ver minhas respostas à noite, porque eu faço zumba, eu faço yoga, eu faço natação. Eu saio de casa 6 horas da manhã, chego meio-dia, Agenda fazendo as cheia. atividades. Fazendo a minha. Abrindo as minhas agendas e fechando. Quando eu chego em casa, tem dia que eu deito aqui no sofá, eu acordo 6 horas com a casa toda aberta. Acorda com o É vento batendo. correria, Yoga é uma é delícia. correria. Mas assim Tô que é bom. tô fazendo atividade física demais. Então tem dia, menina, que eu chego em casa, eu só vou abrir meu telefone e fico em casa. Eu nem levo. Como é que vai fazer yoga com o telefone? A gente não resiste. O WhatsApp toca e a mão até coça pra pegar. Como que faz yoga? Eu pego e não levo, não. Não pode, não, é proibido. Tá vendo? Diga, É Vilma. A Vilma proibido. tá ali balançando a mãozinha. Então, deixa um beijo para você, Vilma. Com Deus. Então vamos lá, gente. Vou continuar aqui. Então, como eu havia dito, a grande maioria das questões, né, vem de conflitos com filhos, adolescentes, né? Tá naquela transição. Nem sempre os pais sabem lidar com a situação e nem sempre os filhos também sabem lidar. Mas tem uma situação que eu coloquei aí. Olha aí, emprego, problemas financeiros, relacionamentos abusivos. É muito frequente um problema puxar o outro, vamos falar dessa forma, né? A gente está numa sociedade que o homem ainda se sente como o grande provedor da família. E quando o homem perde o emprego ou se vê numa situação que o lar tem que depender exclusivamente da esposa, ele dá uma balançada. A gente sabe que é assim, né? Muitos ficam depressivos, né? Se vê numa situação, não quer conversar, não sabe expor, né? Homem também é mais fechado. A gente é tagarela. A grande maioria da mulherada aí fala mesmo, a gente tem que xingar, a gente xinga mesmo. E homem é mais fechado, né? E uma situação vai gerando outra. Em alguns lares, essa situação acaba chegando à violência doméstica, né? E aí a gente pode entender como que uma coisa que vem lá de trás vai causando uma bola de neve, né? Que quando você chega na constelação familiar, você vai desenrolando aquilo e vai enxergando onde surgiu tudo, né? Quando a gente tem essa visão de empatia, de tentar parar e, opa, calma, vamos ver o que está acontecendo. Né? Hoje em dia, toda casa passa por algum problema financeiro e algum período. Os problemas financeiros também trazem muitos transtornos para casa. E aí a gente visualiza só aquela parte da briga e não vê que, na realidade, aquela briga vem de uma questão financeira. Que ninguém para no momento e fala, peraí, a gente está com outro problema. O problema não é no nosso casamento. O problema não é entre pai e filho. O problema vem de uma outra situação que chega a trazer essa dificuldade dentro da família, né? Relacionamentos abusivos. A gente tem aquela frase que a gente escuta muito, fulano tem dedo podre. Só arruma namorado ruim, só arruma marido ruim. Né? Mas a gente vê que aquela situação de relacionamento abusivo, poxa, a pessoa está repetindo aquela situação.
sempre num relacionamento abusivo, sempre com uma pessoa que tem as mesmas atitudes. Isso vem de antes, vem de onde? Né? A gente não para pensar nisso. A própria pessoa não percebe isso, que ela sempre revive aquela situação, ela sempre acaba indo para aquela situação, buscando aquela situação. E aí ela fala assim: nossa, esses homens violentos parece que eu atraio, porque ela fica repetindo aquela situação sem entender por que ela repete. E às vezes foi uma situação que ela teve de relacionamento com os pais, que trouxe isso para ela. E aí ela sempre trazendo aquilo para a vida dela, porque ela acha que aquela situação tem que se manter na vida dela. Né? Vocês enxergando isso, começam a analisar por que a constelação familiar é observada como uma terapia. Por mais que não seja, né, oficialmente reconhecida como uma terapia. São esses embaraços, uma coisa vai puxando a outra, e aí várias outras coisas podem ser resolvidas quando isso é observado, quando a pessoa consegue enxergar. Já aconteceram alguns processos de divórcio litigioso que eu atendi, que eu enxergava esse tipo de situação e falava assim com o casal: olha, vamos ir conversando durante uma semana para ver se é realmente isso que vocês querem. Não, mas é isso que eu quero, não aguento mais, né? Eu já tô pé da vida, não aguento mais a situação, sabe? Ô, gente, só um minutinho, rapidinho aqui, só para eu... Caio, abre pro seu avô! Desculpa, gente, é porque fui dar um recado aqui pro meu menino. Enfim, então eu chegava e falava: olha, vamos conversando durante uma semana. Quando eu via resistência, eu não falava vamos conversando. Porque aí eles já enxergam assim: olha, a advogada tá querendo juntar a gente. Então vamos procurar um outro advogado porque ela não tá querendo trabalhar. Essa é a postura inicial. Mas muito pelo contrário, porque fazer o divórcio eu vou ganhar mais dinheiro. Concordam comigo? Só que existem situações que a gente enxerga que o problema não é o relacionamento. Quando as pessoas começam a conversar com você, quando chega ao fim do relacionamento, vai falar desse jeito: olha, a gente quer realizar o divórcio, a gente já conversou, né? Já resolvemos como é que vai ser a pensão, eu tenho o meu carro, ele tem o carro dele, tem essa tal situação que a gente vai dividir, mas a gente quer separar mesmo, não tem volta. Ponto final. Vocês querem ver quando é que a gente tem que tomar um cuidado? A gente tem que tomar cuidado, tá? Não só como profissional, mas como pessoas. Quando chega assim: olha, doutora, eu não aguento mais aquele homem. Eu quero arrancar até as cuecas dele. Não quero deixar R$1 para ele. E ele vai pagar a pensão e vai me dar tudo que eu tenho direito. E eu não quero saber, não quero conversar, não tem acordo, não quero tentar fazer acordo. Eu quero isso. Azar dele, ele que se vira e vai trabalhar para pagar. É nítido que existe alguma mágoa. É nítido, existe mágoa. Não que o casamento vá continuar. Não que o casamento vá continuar. Mas nós, por exemplo, os advogados, enquanto profissionais, a gente tem a obrigação de atender o nosso cliente com excelência. E atender o cliente com excelência é fazer que ele saia daquela situação com uma vida boa, com um bem-estar, independente do fim da ação. Você não vai virar para sua cliente e colocar fogo naquela situação. Ah, então nós vamos sim arrancar as cuecas dele, nós vamos sim. Não. Olha, a situação é essa. Você tem seus direitos, ele também tem os direitos dele. Vamos tentar fazer um acordo, sendo que vai conseguir manter os direitos dos dois. Por quê? Não adianta eu lá fazer um divórcio desse e depois que sair a sentença, eles continuarem brigando. Eles têm um filho em comum. Esse filho vai continuar vendo essas brigas. Eles vão continuar se relacionando porque tem um filho em comum, por exemplo, né, no caso de ter um filho. E tem uma criança que vai crescer vendo essa situação. Ver essa situação pode mudar totalmente a vida dessa criança quando ela for adulta. Ah, você não quer nunca mais conversar com ele. Você não precisa conversar com ele. Mas você não precisa ficar brigando se já houve o divórcio.
né? Quando a gente trabalha com empatia, quando a gente trabalha pensando na constelação familiar, quando a gente trabalha observando o que levou aquela pessoa a chegar no judiciário, porque, como eu já disse para vocês, ninguém quer precisar do judiciário. Igual ninguém quer precisar de médico. Ninguém quer precisar de advogado. Aquela pessoa já te procura numa situação que ela não queria estar. Qualquer pessoa que procura uma orientação jurídica não queria estar naquela situação. Não queria que aquela situação existisse. Qualquer pessoa que busca uma delegacia não queria estar entrando numa delegacia. Então, o que a gente tem que observar, o que infelizmente não são todos os profissionais que conseguem observar, e o que infelizmente nós, enquanto seres humanos, nem sempre conseguimos observar, é o outro. Tá? A gente enxerga a lei, a gente enxerga o nosso lado, mas dificilmente a gente enxerga o lado dos outros. Principalmente quando a disputa é diretamente com a gente. É muito difícil fazer isso, porque nós somos seres humanos, né? Nós temos as nossas questões individuais. Isso é difícil, né? Quando as pessoas buscam constelação familiar, existem equipes preparadas para acompanhar esse bate-papo na constelação. Então, são pessoas, muitas vezes psicólogos, terapeutas, né, formados, que são preparados para acompanhar isso. Por quê? Porque eles têm que fazer a pessoa enxergar aquela situação. E não é só fazer, não é chegar e falar. A pessoa tem que enxergar por si aquela situação. Que é muito difícil, gente. A gente sabe como nós somos. Né? E muitas vezes a gente é bem cabeça dura. A gente tem as nossas razões. E cada um tem as suas razões. Porque cada um tem a sua individualidade. Então, a minha visão não é igual à visão do outro. E nunca vai ser. Então, as minhas razões sempre vão ter que prevalecer para mim. Né? As razões da Zélia sempre vão ter que prevalecer para ela, da Vilma, do Edson. A gente, cada um de nós temos as nossas razões. E nós temos uma vida, né, para poder tirar as justificativas dessas razões. Nós sempre vamos ter justificativas. Né? Vamos lá. E aí vem aquela situação que eu falei com vocês. Né? Ah, fulana tem o dedo podre. Ah, situações que se repetem na família. Né? Parece que é um karma que a família tem. Aí eu coloquei, olha, não se trata de maldição, mas de acordo com os estudos de Bert Hellinger, os descendentes acabam repetindo o destino, ainda que inconscientemente, de outros. Essa repetição de destino é uma forma de aliança que o sistema faz para trazer os membros que foram excluídos ou não reconhecidos para o lugar que pertencia a eles. É aquele familiar dependente químico que foi excluído, que lá na frente vai ter um outro familiar que também é dependente químico, que está trazendo a lembrança dele. Porque na hora que aparece mais um familiar que é dependente químico, a família toda lembra, olha, igual aconteceu com fulano. Da mesma forma que aconteceu com ciclano. É como se inconscientemente alguém viesse para lembrar para a família, olha, ele é da família. Ele foi excluído por uma situação, mas ele é da família. Né? Às vezes a gente não tem como ajudar, não tem como, né? Ele não quer ajuda, mas ele continua sendo da família. Situações como essa. Ah, é aquele adolescente que é rebelde. Cresceu sendo rebelde, não teve um bom futuro por causa disso. E aí passam algumas gerações, vem mais um e falam, nossa, esse aí veio exatamente como fulano de tal. Rebelde igualzinho. E aí vem aquela frase, né? O fim dele vai ser igual de fulano. Porque é isso que a gente fala. A gente já deduz. Nossa, o fim dele vai ser exatamente igual de fulano. Então, quando a gente traz a constelação familiar para trabalhar isso, é para evitar que o fim seja o mesmo. É para a gente trabalhar isso, né? Trabalhar dentro da família, trabalhar dentro daquele núcleo
de convivência, daquele núcleo profissional, essa situação, né? É trazer essa pessoa para ser observada com outros olhos. Até aí tudo bem, gente? Tranquilo? Então vamos lá. Como que funciona o processo em si? Tá? Aí saindo do direito e indo mesmo para o âmbito da terapia, né? Eles usam muita frase de efeito, tá? Quando eles fazem esse círculo que começa aquele teatro, eles usam frases de efeito. Por exemplo, uma situação de um filho conversando com o pai. Tem ali você enquanto filho e alguém representando o seu pai, né? E aí eles trazem frases como eu te perdoo, eu te enxergo, né? Teve que ser desse jeito. Frases que no dia a dia a gente não fala para as pessoas. Vocês já repararam nisso? A gente não chega para um pai ou para um filho e fala assim: eu te perdoo. Eu te perdoo por você não ter me compreendido. Eu te perdoo pelas vezes que você me magoou sem saber, que suas palavras me magoaram de alguma forma. Né? Está tudo bem. São frases simples, mas não são frases da nossa rotina. Não são frases da nossa rotina. Eu te aceito do jeito que você é. Gente, a coisa mais difícil no âmbito familiar é você virar para alguém e falar que aceita do jeito que ela é. Muito pelo contrário. A gente aponta muito mais o dedo do que fala que aceita a pessoa. Por quê? A gente quer que essa pessoa seja como a gente. A gente quer que essa pessoa enxergue as coisas como a gente. Mas aquela pessoa é aquela pessoa. Né? E aí tem essa postura, principalmente de pai com relação ao filho. Eu sou brava, tá, gente? Com meus filhos. Eu sou brava. Eu brinco muito, mas eu sou brava. E eu me pego falando frases assim, que depois eu falo, nossa, a gente chama a atenção do filho. E a gente chama a atenção do filho querendo o que a gente acha melhor para ele. Porque a gente vê aquela circunstância que você fala para ele, olha, isso vai ser o melhor para você. Faça isso porque isso vai te dar um futuro. Né? Se eu estou chamando a sua atenção é porque eu me preocupo com você. E isso é verdade. A postura do pai com relação ao filho é que é verdade. Né? Quando a gente chama atenção, quando a gente fala, né, coisas duras, a gente briga, né? A gente quer o melhor para o nosso filho. E aí, por vezes eles fazem muitas coisas bacanas, mas dificilmente a gente chega para eles e agradece. Filho, eu agradeço por você ter feito isso. Filho, eu agradeço por você ser quem é. É uma coisa que toca muito a gente, porque a gente começa a parar para pensar. Quando a gente pensa em constelação, começa a falar sobre constelação familiar, você começa a listar um tanto de coisa na sua cabeça. Meu Deus, eu fiz aquilo. Meu Deus, eu falei aquilo. A gente começa a listar, a gente dá uma, sabe? É aquela hora que a gente não queria ter sabido isso. Era melhor eu não ter conhecido. Mas a gente começa a listar. Nossa, houve aquela situação. Nossa, aconteceu aquela situação. Nossa, eu fiquei magoado com aquela pessoa. A gente voltou a conversar normalmente, mas eu não virei e falei assim, olha, eu te perdoo por ter feito determinada coisa comigo. E isso é mais libertador pra gente do que pra pessoa. Que a pessoa vai virar, não, tá de boa, a gente já tá conversando, não tem problema não. Não, mas eu te perdoo, eu preciso falar isso pra você. Eu te perdoo por ter feito isso comigo. É muito forte. É além do que a gente tem o costume. É uma coisa que não é fácil trazer para a rotina diária. Não é fácil. Nós temos uma cultura que limita cada um de nós quando a gente fala de empatia, quando a gente fala de sentimento. A gente vem de uma cultura que nos limita. A gente não sabe falar várias coisas, a gente não sabe exteriorizar várias coisas. A gente sabe sim fazer gestos, né? A gente fala assim, não, mas você já falou que ama fulano hoje? Não, mas não precisa, eu demonstro todo dia que eu amo. Mas você já falou. É totalmente diferente.
né? A gente vem de uma cultura que a gente não sabe falar. A gente não sabe falar. E não é fácil, né? Não é fácil. Não é fácil um pai pedir perdão para um filho. Porque na nossa cultura, peraí, as coisas estão invertidas. Eu não tenho que pedir perdão pro meu filho, não. Ele não faz mais que obrigação. É invertido pra gente. Né? Na nossa cultura, um pai não pede perdão para um filho, mesmo sabendo que errou. Então, é muito complexo. Né? Trabalhar a constelação familiar é muito complexo, independente de ser dentro da família em si, independente de ser no ambiente de trabalho. Vocês conseguem imaginar a cena de um patrão pedindo perdão para o empregado? A gente não consegue visualizar isso. A gente não está acostumado com isso. A gente não tem isso culturalmente. Né? Peraí, patrão e empregado. Ponto final. Né? E são situações que fazem diferença, sim. Tá? Fazem diferença. A gente não consegue fazer isso no nosso dia a dia. Não consegue. Tá? Mas a gente consegue, aos poucos, ir melhorando isso. Né? E isso vai de geração em geração. Já que os problemas vêm de geração a geração, então a gente também pode ir consertando geração por geração. Um passo de cada vez. Né? Um passinho de cada vez, igual uma formiguinha mesmo. Cada um fazendo sua parte. Né? A gente sabe que não são todos que vão fazer a parte deles. Então, o que dificulta muito mais pra gente. Mas é isso. Passo a passo, até chegar numa mudança. Que é o que a gente quer. Eu acho que todo mundo quer ver a família bem. Eu acho que todo mundo quer um ambiente de trabalho bom, né? Satisfatório. Eu acho que todo mundo quer conviver bem com as pessoas. Todo mundo quer isso. Né? Infelizmente, tem pessoas que parecem não querer, mas a gente vai plantando a sementinha. Por mais difícil que seja essa semente, tá? Alguma pergunta até aí? Então, vamos lá. Tem situações em que essa terapia não pode ser aplicada. Não enquanto terapia em si, tá? De sentar com outras pessoas num círculo e começarem os debates, tá? Isso é colocado pelo próprio Hellinger, né? Que não se aplica a pessoas em momentos de depressão intensa. Né? Uma pessoa que está com depressão, ela tem que realmente buscar uma terapia específica para depressão. Né? Uma doença, ela precisa de um tratamento específico. Então, a constelação familiar pode até ser trabalhada paralelamente, mas essa pessoa precisa de um tratamento específico para sua depressão, tá? Pessoas com quadros psicopatológicos, ou seja, uma pessoa que tem esquizofrenia, por exemplo, é uma doença, tá? Ela não tem como ser tratada por uma terapia, precisa de medicação, precisa de um acompanhamento por um psiquiatra, então não é recomendado. Pode trabalhar paralelamente? Pode, mas não é o tratamento para essas situações, tá? Vítimas de traumas profundos. E isso aí vai ser avaliado caso a caso. Né? Tem pessoas que passaram por traumas que conseguem falar de determinada forma sobre esses traumas. Tem pessoas que nem conseguem falar sobre esses traumas. Então, é um tratamento muito mais específico, é um tratamento individual. Não é tão fácil você expor o seu trauma numa roda de conversas. Uma pessoa que chega a uma roda de conversas e consegue exteriorizar o seu trauma é porque ela já passou por um outro processo anterior para ela conseguir lidar com essa situação. Vocês conseguem enxergar isso? Se você passa por um trauma, até o momento de você conseguir falar sobre esse trauma, veio um processo muito longo para você ter essa coragem de falar. Então, esse tratamento também é muito específico, até a pessoa conseguir exteriorizar isso, tá? Pessoas sob efeito de álcool e drogas, né? Isso é meio óbvio. Você não vai chegar bêbado para fazer uma terapia, gente, né?
Pelo amor de Deus. Uma pessoa dopada participar de uma terapia. Não faz sentido isso. Né? Não faz sentido aceitar essa situação. Crianças. O que ele fala sobre crianças? Ele coloca uma idade razoável para as crianças. Uma idade mais ou menos de 8 anos. Por quê? Uma criança de 4 anos vai entender o que está acontecendo ali? Não vai entender. Às vezes nem a de 8 vai entender. Né? Então, assim, não faz sentido você levar uma criança para uma roda de conversas que vai falar sobre o problema de um tio que é dependente químico. Para a criança, essa informação não vai chegar da forma que deveria chegar. Ela não tem entendimento específico para entender o que está acontecendo, para entender que aquilo é uma terapia, para entender que eles estão exteriorizando sentimentos. Então, uma criança não tem, né, discernimento para participar. Não é recomendada a prática para grávidas em situação de risco. Por que não? Vocês conseguem visualizar que numa roda de conversas dessa magnitude vai mexer muito com a emoção da pessoa? Sim. É muito Pode até emocional. provocar um aborto. Pode. Uhum. É muito emocional. Sabe? A pessoa pode chegar a um ponto, ela chega lá para poder buscar uma situação de perdão dentro da família, e ali naquela conversa começam a aparecer situações que às vezes nem ela estava enxergando. É muito emocional, é uma carga emocional muito alta. Então, para uma grávida, né, que está em situação de risco, né, gestação no início, é muita emoção para ela estar participando. Tá? Então, tem esses cuidados também na hora de participar desse tipo de terapia. Tá bom? E aí eu trago para vocês as 3 leis do amor, que são os princípios da constelação familiar. São leis que a gente pode trazer para o nosso dia a dia, né? Durante o restante da semana vocês vão receber mais videozinhos falando, né, sobre essas leis que vocês podem trazer e como vocês podem usar no seu dia a dia. Lei do pertencimento. Todos os membros têm o direito de pertencer ao sistema. É aquilo que eu falei. É aquela pessoa problemática da família, mas ele pertence à família. Ele tem que saber que ele pertence. Por mais que ninguém da família converse com ele, ele pertence àquela família. E isso faz diferença na vida daquela pessoa. Porque ele sabe que ele pertence a um núcleo. Ele pertence àquele grupo. Ele sabe que se ele resolver os problemas dele, ele sabe que o lugar dele está ali. E sempre vai estar. Né? É uma das situações mais difíceis, é uma das leis mais difíceis de se trazer para a rotina, justamente por isso. Né? Pessoas em situação de dependência química, que é o mais fácil da gente trazer para exemplificar, elas chegam ao limite, quando elas estão, né, no auge da sua dependência, elas furtam coisas dentro de casa, pegam dinheiro, né, cometem agressões. E eles falam, poxa, como que eu vou trazer essa pessoa? Na realidade, eu quero que ela fique longe. Ela tá roubando as minhas coisas. Ela tá agredindo as pessoas da família. Então, que fique ela lá e eu cá. Mas mesmo essa situação de ela lá e eu cá, ela tem que saber que ela pertence àquela família. Olha, você está mais afastado da gente por essa situação. A circunstância é essa e essa. Eu entendo que você tem um problema com dependência química. Você é da família. Mas nessa situação, não tem como a gente ter uma convivência pacífica. Você é da nossa família. Mas você tem feito coisas que estão agredindo a família. Não é? Para ele enxergar é muito mais difícil. Para ele chegar ao ponto de enxergar e virar para a família e falar assim, olha, me perdoa, porque eu sei que a minha dependência está causando esses danos à família, é muito mais difícil. Né? É uma linha tênue, sabe? Da gente conseguir lidar com algumas situações mais radicais. Né? Situações com o filho adolescente é um pouco mais tranquilo.
né? Porque, eu mando no meu nariz, agora eu sou dono de mim, né? O mais tranquilo, a gente fala assim, você pode ter 50 anos, que enquanto você estiver debaixo do meu teto, quem manda aqui sou eu. A frase é essa, né? As famosas frases que a gente vê. Agora, no Dia das Mães, eles colocam só as frases, né? Se eu achar, eu vou aí, esfrego na sua cara. Coisas desse tipo. Mas, assim, a gente escutou e a gente repete. E é desse jeito. A gente escutou e a gente repete, né? Mas todo mundo vai. Você não é todo mundo. E realmente não é. Mas é o que a gente traz e repete, né? Lei da ordem ou hierarquia. Essa questão de você não é todo mundo. Independente dessa proximidade, dessa empatia que a gente tem, existe a hierarquia. Existe um avô, existe o pai, existe a mãe, existe os filhos. E essa hierarquia, no âmbito familiar, ela tem que permanecer. Porque é o respeito. Né? Quando a gente chega e pede, benção, avô, aquele respeito de pedir a bênção, quando chega na casa do vô, da avó, é uma hierarquia. Essa hierarquia tem que se manter. E hoje, atualmente, a gente vê quantos problemas a gente tem pela falta de respeito à hierarquia. Quantos problemas que a gente vê no dia a dia, os problemas que a gente vê em escolas, que as crianças não conseguem respeitar os professores, né? A gente vê na sociedade como um todo os problemas que são trazidos quando as pessoas não entendem que existe uma hierarquia familiar, né? Se você entende que na sua família você tem que respeitar os mais velhos, você automaticamente entende que fora da sua casa você tem que respeitar os mais velhos. É automático. Se você entende que você tem determinado respeito pelo seu avô, pelo seu pai, pela sua mãe, né? Você vai entender lá fora que você tem um respeito pelas pessoas mais velhas, que você tem um respeito para a mulher. É a hierarquia. E isso vem se perdendo, principalmente essa lei da ordem de hierarquia. A gente vem perdendo muito isso. A gente vem se perdendo. Né? Hoje, a gente não consegue mais sentar à mesa para almoçar. Não é, às vezes, por querer. Né? Tem muito, por exemplo, apartamentos muito pequenos. Não tem como ter uma mesa de jantar que todo mundo vai sentar. A gente senta no sofá, assistindo televisão e come. Né? Mas foram coisas que foram sendo perdidas com o tempo. Aquele momento de sentar e comer, com a televisão desligada, que era a hora que a gente perguntava como é que foi a aula. Né? Meu filho chegou agora há pouco da escola, falei, filho, e aí, como é que foi a escola? Ele, normal. Mas normal como? O que é normal? O que é normal? Né? Eu falei, não, me conta. Nossa, mãe, foi normal. Gente, eles falam assim, olha, o que é normal? Sabe, é muito assim. Aí ele fica pé da vida. Eu falei, não, pode vir aqui, eu tô te perguntando como é. Ai, teve aula disso, mas eu com aquela cara assim, ai, meu Deus. Sabe? Por quê? Por isso, não, eu não sei o que é normal, normal. Aí ele vai pra aula de luta, volta à aula de luta. E aí, filho, como é que foi na academia? Normal. Normal. Tá assim. E a gente tem que puxar mesmo, tem que puxar. A gente perdeu isso, né? Um tá mexendo no celular, o outro tá fazendo outra coisa no celular. A gente sabe que tem a questão profissional, né? Hoje, muito mais pessoas da família saem para trabalhar fora de casa. Né? Ficam menos tempo dentro de casa. Então, a gente tem que dar uma cutucadinha, um pouquinho que tenha de tempo, tentar manter isso. Sabe? Aquele contato, aquela hierarquia. Nem que seja no almoço de domingo, aquela conversa, sabe? Aquela fofoquinha da família. Nossa, você viu fulano? É aquela, sabe? Aquele bate-papo do almoço de domingo, que é quando vem os casados, junta, sabe? Aquele ele tem que aproveitar. Porque seria o que a gente deveria ter todo dia, mas a gente não tem mais. Porque o tempo muda, né? E a gente sabe que não tem como mais almoçar todo mundo junto, porque cada um tem um horário de trabalho diferente, né? O jantar, às vezes, né, não é no mesmo horário. Né? Tem a novela lá, que tem gente que não perde a novela de jeito nenhum, a novela das 9. Aí depois tem o jogo de futebol, né? Tem que dar uma encaixada. Né? Tem que dar uma encaixadinha. O jogo de futebol eu assisto com meus filhos.
Aí dá pra gente dar uma distraída. Mas assim, hoje é muito difícil isso. Então, essa parte da hierarquia tem ficado muito complicado e tem trazido pra gente muitos problemas e problemas sérios, né? Essas questões na escola estão chegando a um limite surreal, parece filme. Coisas que a gente só via em filme. De crianças agirem como estão agindo dentro de uma escola. É surreal imaginar esse contexto. Meu filho sai para a escola e eu fico com medo. Eu não sei como que vai ser a ida e a volta. Diga, viu? Mais surreal do que uma amiga minha que é professora, ela foi dar prova, já tinha avisado que ia fazer um teste. Os meninos falaram que não, ela insistiu, eles falaram que não. Ela me contou, sabe como que resolveu a parada? Oh, meu Deus, bendito seja Deus. Ela chamou policial da esquina, o policial da rua, e ficou na sala com ela, e ela deu o teste. Olha que absurdo, gente. Falei, menina, por que você não fez uma mesa redonda e deixasse até eles vencer o debate, eles te apresentar argumento lógico para não ter. Mas alguma coisa assim. Agora você vai ter Mas que chamar o agora policial. eles vão estar querendo fazer o plano de aula. Eu falei, o policial vai ter que ser pago pelo Estado para ficar dentro da sala com ela. Eu não Olha que sei o que deu. absurdo. Que absurdo, gente. É um Essa absurdo. foi a mais chocante. Eu sou pedagoga, eu fui, né? Eu estou aposentado, Continua eu sendo. era tudo isso. Continuo na aula, eu Continua. continuo sendo. É, mas eu acho que foi o fato mais inusitado que eu já vi até hoje. Cada dia a gente vê uma coisa mais absurda. As escolas são um Absurdo. palco de horrores. Absurdo. Absurdo. Pra gente ainda é mais absurdo. A gente vê nossos filhos enxergando com uma certa facilidade, porque a gente veio de uma criação diferente. A escola pra gente era diferente. Era muito diferente, sabe? Em todos os sentidos. Todos os sentidos. Eu vejo, tem dia que meu filho leva lanche, tem dia que não, tem dia que come, tem dia que não. Mas, gente, dia que tinha tropeiro na escola, a gente brigava na fila pra ver quem que ia ser o primeiro a pegar o tropeiro, sabe? E era divertido, a gente se divertia em algumas situações. Era aquilo de, ai, meu Deus, eu vou pra aula. Mas tinha a parte muito boa de ir pra aula. A gente tinha ali na escola um grupo familiar. A gente tinha o nosso grupo familiar da casa, do nosso lar, e a gente tinha o grupo familiar da escola. Tanto que a gente trouxe amizades do período de escola, né, para atualmente. E a gente não vê nossos filhos mais fazendo esse tipo de amizade, que a gente leva para falar assim, olha, você estudou comigo na quinta série, de encontrar as pessoas e falar isso. Né? A gente não vê. Por quê? Para eles não é mais um núcleo familiar. Né? Isso vem se rompendo. E, infelizmente, de uma maneira muito rápida, né? Vem se rompendo esses vínculos, essas situações. Tomara que possa ser revertido, pelo menos, essas partes mais graves, né? Mas eles vêm perdendo muito isso. Eu tenho colega que estudou comigo desde a primeira série, até hoje a gente se encontra, sabe? Coisas que a gente vê que eles não vão ter, né? Infelizmente. Temos aí lei do equilíbrio, gente. Os membros pertencentes devem se sentir em equilíbrio, tá? Por mais que exista a hierarquia, tudo flui, sabe? O relacionamento entre as pessoas flui. Mesmo cada uma, um estando como filho, outro estando como pai, outro estando como avô, flui. Tem um relacionamento bacana. As pessoas sentem aquele ambiente equilibrado. Sentem que as coisas se interligam. Sabe? Que tudo gira, que é um círculo. E isso é a hora que a pessoa se sente abraçada, realmente abraçada. Né? Porque, independente da hierarquia dela ali dentro, ela sabe que ela tem o lugar dela, né? Ela sabe que ela vai continuar tendo o relacionamento com todas as pessoas em equilíbrio. Né? Então, essas leis, elas são os princípios que Herigen colocou como base da constelação familiar. Se a gente consegue trabalhar isso dentro da família, dentro do ambiente de trabalho, dentro da escola, se a gente consegue trabalhar isso, a gente consegue visualizar que o ambiente se torna melhor. Se a gente consegue trazer isso para uma audiência de conciliação, porque a audiência de conciliação, gente, é para tentar fazer um acordo, não é uma audiência para brigar.
Na maioria das vezes, já chega um com 4 pedras nas mãos, o outro já vem, sabe? E não é essa a ideia. A ideia é sentar e conversar sobre a situação. Se não tiver acordo, pronto, não teve. Mas a ideia não é uma briga. A ideia é que aquela situação flua. Que as pessoas possam chegar no consenso para sair daquela situação, cada um bem. Sabe? Não sair com mágoa. Não sair com uma coisa que pode ser pior lá na frente. Sabe? Não levar isso para os filhos do casal. Né? No caso de um inventário, os irmãos continuam sendo irmãos. Como que você vai fazer um inventário que tem briga em cima de briga? O inventário vai acabar, cada um vai pegar seu pedaço e vai sumir no mundo. E aí vai romper a família inteira. Vai quebrar a família por causa de uma situação jurídica que poderia ser resolvida com outro olhar. Sabe? Tendo esse cuidado de conversar, né? É uma situação de curatela, né? De tutela, curatela, de uma pessoa idosa, por exemplo, que está começando num processo de Alzheimer. A gente sabe que essa pessoa, ninguém, gente, ninguém quer chegar a determinada idade e alguém ficar mandando nele. É essa a nossa postura. E a gente tem que ter esse cuidado. Poxa, a gente sabe qual que é a situação. Tem como conversar. Tem como sentar, explicar a situação. Fazer o processo de forma gradativa. Né? Todos os processos de curatela que pelo menos eu estou advogando, eu faço questão de ser de forma gradativa. Quando é por questão de doença. Né? A doença não é gradativa. Então a dependência dessa pessoa vai ser gradativa. Ela ainda consegue fazer várias coisas. Então ela não precisa de ninguém interferindo nas coisas que ela consegue fazer. Então pode ser um processo gradativo. Vai ser menos doloroso para essa pessoa, vai ser menos doloroso para a família. E vai ser um processo que vai ter harmonia. Vai ser passo a passo, né? Sem trauma nenhum. Então, quando a gente falar em constelação familiar, a gente enxergar em vários núcleos familiares que a gente tem, porque hoje a gente não vive só dentro da nossa casa, a gente vive no nosso trabalho, a gente vive no nosso grupo escolar, né, no nosso grupo do curso. Se a gente consegue enxergar que a gente consegue harmonizar de várias formas a situação para resolver qualquer que seja o conflito, a gente tem como fazer isso. E isso é bom para todo mundo, né? Foi um passo muito grande a entrada da constelação familiar no direito. Haviam juízes que não aceitavam alguns métodos, mas isso foi sendo gradativo também. Existem juízes que já aplicam nas audiências. Eles mesmos aplicam situações da constelação familiar. E isso é muito bacana. É muito bacana a gente trazer para uma situação que geralmente é traumática. Um processo judicial é traumático, independente de que ramo que seja. E é muito bacana você conseguir tratar isso com uma leveza. Né? É um diferencial você trazer leveza para aquilo. Você não incitar para ser uma coisa mais rígida. Quando você consegue trazer leveza, você vai solucionar aquela questão, mas de uma forma leve, passo a passo, né? Sem bater de frente, sem precisar daquela briga mesmo, mas que vai ser resolvido, é muito melhor para todo mundo. Né? Tanto para quem está de um lado, quanto para quem está do outro lado da situação. A gente enxerga uma conquista maior quando a gente consegue fazer dessa forma, tá? Alguém tem alguma dúvida? Alguém quer falar um pouquinho? Eu queria dizer uma coisa. Eu vou permitir fazer um elogio. Eu sei que às vezes você vai ficar até um pouco sem graça, mas foi a melhor explicação que eu já tive didaticamente, olha que eu sou pedagoga, né? Didaticamente, sobre constelação familiar e sobre relações interpessoais. Ai, Muito obrigada, viu, Ana que Paula? Para bom, mim foi ótimo, tá? que bom, Para que mim, bom que você gostou. é. A ideia, Não, a você ideia, gente, pergunta, a ideia é que a gente possa trazer para o nosso dia a dia tudo que a gente aprende, independente de que curso a gente esteja fazendo. sim, Quando sim, a gente consegue visualizar tudo que a gente está aprendendo na nossa rotina, sim, a gente nunca esquece aquilo que a gente viu. sim, sim.
É a transferência do conhecimento para as situações do dia a dia, é uma maravilha. A gente nunca esquece. Porque sempre vai ter alguma coisinha que vai te lembrar. Sempre vai te lembrar. Então é o conhecimento que você leva pro resto da vida. Sabe? Sempre vai ter alguma coisinha ali que vai acontecer. Olha, eu lembro disso. Olha, eu posso trazer tal situação aqui. Sabe? E a gente vai trazendo isso pro dia a dia. E isso é muito bom. É muito gostoso a gente aprender enxergando a situação. Né? Aprender decorando não é legal. É bom a Não, gente entender e sentir de verdade como que é as circunstâncias e a gente vai trazendo aquilo para a nossa rotina. muito obrigada, viu? Ah, eu que agradeço o elogio. Alguma dúvida? Diga. O, a, o Mário Lúcio, meu primo, ele pratica esse constelação familiar. Mário Lúcio Silva. Que bacana. Ah, e até bom, teve um módulo, né? Um outro grupo que fez o módulo 1, que uma cliente até perguntou se sabia de alguém. Se depois você puder mandar no grupo, que às vezes a pessoa fica sem graça de perguntar. Ah, conhece Tá, alguém que participa, que tem contato? Aí depois você manda lá pra gente no grupo, olha, meu primo que tá, participa, manda o contato dele. Porque às vezes a pessoa tá. fica sem graça, né? Quer participar, quer procurar com a família e não pergunta. Aí a gente jogando no grupo, ela vê e pega o contato. Pega o contato. Tá bom. Bacana, bacana. Então tá. Obrigado pela aula. Por nada. Tchau para vocês. Tchauzinho. Figênia deve estar bordando, gente. Tchauzinho, até mais. Vocês vão receber Até mais. mais coisas no grupo, tá? E qualquer coisa, vocês já sabem que pode chamar a gente. Ok. Oi, viu? Para a aula que vem vai abrir a inscrição ainda, né? Para a semana que vem, o Eu acho módulo que já 2. tá aberto. Já tá aberto. Tá que eu bobiei nessa? Eu acho que eu não fiz, não. Não, Será, mas... Ana, que talvez... Perdão, talvez a Sara só deve estar esperando a lista de presença dessa semana, porque para fazer a inscrição você precisa concluir o módulo 1. Então, você, como você esteve presente sempre, vocês que estão aqui, todos já estão aptos a fazer o segundo módulo. Então, eu vou e no encaminhar módulo até 2, para ó, ela. tem bastante coisa, Uma viu? vez? Legal. Eu já vou mandar mensagem para ela, Vilma. Edson, você também já está matriculado, você sabe? Ou ainda não fez a matrícula? Eu vou ter que já Não, tô, eu tô ainda não fazendo fiz, tanta não estava sabendo. Então, vamos fazer o avisar lá no seguinte, grupo, falar com a eu vou Sara. encaminhar para a Sara e falar com ela para fazer a inscrição de vocês. Tem Tá muito bom? direito de família no 2, viu, gente? Módulo 2 O quê? tem muito direito de família. Tem. Ótimo. A gente vai continuar nesse raciocínio que a gente está. Vai dando sequência, tá bom? Tá ótimo. Obrigada. Então, um beijo para vocês. Boa Um beijo pra tarde. Vanessa. Obrigada. Tchau, Tchau. Efigênia. Viu? Manda Boa foto. tarde. Manda Vou mandar foto do TikTok. bordado. Sim. Tô bordando. Manda foto para nós. Eu vou mandar. Hã? Dos bordados?